que todo mundo sabe que Sun Jin-Yoon venceria os grandes personagens shonens, isso não é novidade, mas o poderoso Sun Jin-Yoon teria capacidade de enfrentar todo o universo de Bleach? Provavelmente não, mas eu vou te explicar tudo isso sobre esse duelo que vai ser bem polêmico. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago. Se liga que se você é novo ou nova aqui no canal, convido a vocês a se inscreverem aqui no canal para receber mais duelos como esse aqui. Inclusive, esse foi um duelo decidido na aba da comunidade aqui do nosso canal. Se vocês quiserem que eu traga o seu duelo, é só comentar e deixar aquele like para poder ajudar na divulgação da batalha. E para quem já acompanha aqui o canal, já sabe que eu costumo dividir o universo em si específico, né, em camadas, assim fica mais organizado. Vamos começar então dividindo o universo de Bleach em camadas. Começando na parte de baixo, arrancas e espadas, Hollows que removeram suas máscaras, desenvolvendo inteligência e habilidade Shinigami. Os arrancas mais poderosos, cada um com sua forma mais única de liberação de sua Zanpakuto. Quincy's, caçadores de Hollows que contêm habilidades espirituais próprias. Divisões da Gotei 13, que é uma organização militar que protege o mundo humano e os demais mundos. Cada divisão é liderada por um capitão. Divisão 0 ou Guarda Real, um grupo de elite composto pelos mais poderosos Shinigamis, serve diretamente ao Rei das Almas. E por fim, o Rei das Almas, a entidade suprema que governa o universo de Bleach. O Sun Jin-Yoon, ele é protagonista da obra de Solo Leveling. Começou como um caçador de rank E, o mais fraco, né, o rank mais baixo de Solo Leveling possível, e é a pessoa mais fraca da humanidade. Mas ele acabou ganhando poder graças ao sistema, que faz ele ser capaz de evoluir constantemente. Sun Jin-Yoon começou a subir de nível, treinando e também enfrentando monstros cada vez mais poderosos. Ao longo da sua jornada, ele se deparou com diferentes guildas, caçadores e também, claro, os portais de diferentes perigos. Sun Jin-Yoon contra o Bleach, né, em si, seria um desafio igual quando vimos com os Ryokas, né, invadindo a Sociedade das Almas. Acontece que a batalha poderia ser tomada por proporções catastróficas. Eu diria que os Hollows de Bleach, em Bleach em si, não teriam muitas capacidades para enfrentar o Sun Jin-Yoon. Sim, eu sei que alguns deles têm poderes bem avassaladores, né? Por exemplo, o Kyoha, mas eles não são tão versáteis quanto os capitães das 3 divisões. Por exemplo, os capitães podem usar o seu Kido e a própria verdadeira liberação da sua Zanpakuto, o que só coloca o Sun Jin-Yoon ter bem mais facilidade de enfrentar os Hollows. Agora, indo mais para os capitães das 3 divisões, o certo é considerar eles no auge, ou melhor dizendo, considerar eles até o estágio final dos seus poderes. Alguns deles já morreram, como por exemplo o Yamamoto, né? Mas não importa, vamos considerar que ele estaria vivo nessa batalha. Os capitães, eles contêm muitas versatilidades, que nem eu tinha comentado antes, Kido e as Zanpakutos também, que dão a eles uma forma de combate muito maior do que os Hollows. Urahara, por exemplo, foi capaz de lutar contra o Aizen com a sua Shikai, enquanto todos os seus outros capitões, né, foram pisoteados pelo Aizen só na sua forma base. Também foi capaz de lutar contra o membro da Schusterfell. Sim, esse é o nome em alemão do Rei Quincy, né? Shunsui Kyoraku. Ele lutou contra a Shikai do Yamamoto, ao lado então do próprio Kitaki, com seu Shikai sem ser dominado. Ele também lutou contra um membro da Schusterfell, que também é do Rei Quincy, né? A tropa do Rei Quincy, mas perdeu devido então à sua imoralidade. Rukia enfrentou e mostrou ser mais forte que Asnochi, que era mais forte que o Byakuya pré-treinamento da Guarda Real. E Shin Kurosaki, o pai do Ichigo, né, que ele conteve um ataque que ajudou o Aizen a despertar sua forma mais evoluída. Lutou contra o Aizen em seu estado mais selado, né. Também chegou a lutar contra o Ichigo branco na sua forma de Vasto Lord, apenas com seu Shikai. E mais tarde selou o poder dessa forma, né, com seus poderes de Shinigami. Yamamoto, em seu auge, na primeira grande guerra, né, ele era mais forte que o próprio Yurabara, mas ficou mais fraco na velhice e ficando então abaixo de seres transcendentes. Há até menções de que ele, em seu auge, poderia ser superior ao Ishibei. Byakuya foi capaz de lutar contra o Geralt na segunda forma, Volstagg na forma final também, que é o soldado do próprio Rei Quincy. Toshiro Hitsugaya foi capaz de lutar casualmente e derrotar Geralt em sua primeira forma Volstagg, e mais tarde lutou contra a forma final. Kenpachi Zaraki era mais fraco que o Geralt em seu tamanho, mas Kenpachi dominou ele com a sua Bankai, o que fez Geralt entrar em suas Volstagg. A Bankai do Kenpachi é tão absurda que pode superar grandes capitães. O Nohana foi capaz de lutar contra Kenpachi em sua Era de Ouro, quando ele não se continha, né, sem o tapa-olho, quando então criança e adulto também.
Alguns desses capitães contêm poderes que transcendem. Foi dito que o Kenpachi, em seu estado selado e com sua Reiatsu e o seu tapa-olho, não poderia ser sentido até que a torre de Gremlin fosse feita. Eu digo que a possibilidade de Sun Jin perder para alguns capitães, se considerarmos que essa luta seria uma completa invasão do Sun Jin contra todo mundo, né, em si. Igual como acontecesse em Solo Leveling, todos os capitães iriam se reunir para deter uma só ameaça, o Sun Jin. Eu não esqueci dos Quincy, tá? Mas acontece que os Quincy, apesar de eles estarem abaixo da própria hierarquia de Bleach, eles estão simplesmente ligados ao Yhwach, ou o Rei Quincy. Eu vou explicar isso quando for falar mais dele, tá? Voltando aos capitães, tem alguns capitães que não conseguiriam lutar por muito tempo contra as sombras do Sun Jin. Por exemplo, Rukia, Soifon, Yoriishi, Jin Ishimaru, Renji Abarai, Sanji Komamura e alguns outros, porque alguns não têm uma resistência para lutar por longo período de tempo, ou mesmo as habilidades deles não seriam de muito efetivo para uma luta, já que a sombra do Sun Jin iria se recuperar. Mayuri Korotsuchi, ele é o supervisor do próprio Instituto de Pesquisa e também desenvolvimento dos próprios ceifadores de alma. A arma do Mayuri, a sua Shikai, funciona como um veneno. Quando o oponente ele é esfaqueado pela própria Ashigoji Jizu, ele corta os sinais cerebrais que controlam os impulsos neurais de movimento nos próprios membros da vítima, independentemente de onde foram atingidos. Seu Bankai, Kojiki Ashigoji Jizu, abre a boca para produzir uma criatura gigante com um corpo de lava. Ao usar seu Bankai, a Reiatsu Mayuri fica vermelha. A criatura respira um ar venenoso do sangue do próprio Mayuri, que é letal para quem respira, exceto Mayuri e também a própria Nemo. O veneno se espalha por uma área muito ampla e é quase impossível de evitar. Mayuri, ele é um dos principais capitães que não precisa de poder bruto para ser perigoso. Ele é tão perigoso pois seu tempo de preparação para lutar contra um inimigo pode ser crucial para a vitória dele. Por exemplo, ele venceu uma espada sem dificuldade com 1 hora de preparação, enquanto o Yuryu e o Renji não conseguiram fazer nada. O que eu quero dizer é, com o tempo de preparação adequada, Mayuri poderia criar um veneno ou uma defesa quase perfeita contra as sombras ou poderes do Sun Jin. Sun Jin, ele tem resistências a algumas coisas, por exemplo, ao veneno, que poderia dificultar algumas coisas para o Mayuri. Inclusive também o Mayuri, ele foi um dos caras principais a manter a defesa contra a invasão do Rei Quincy, Toshiro Hitsugaya. Esse jovem, ele é um prodígio, cara. No final do mangá ele ficou muito mais forte, mas ainda não atingiu todo o seu potencial em si. Ele foi forte o suficiente para poder lutar sozinho contra o espada número 3 por muito tempo. O problema do Toshiro é que ele está sempre enfrentando adversários poderosos, como Aiz ou o próprio Geralt. Toshiro, ele é apenas um jovem, e ele não tem tanta experiência. Ele até admitiu que sua Bankai ela é imperfeita. Nesse arco dos Quincy, da Grande Guerra Sangrenta, né, ele tem uma forma adulta, fundido lá com os rolos, né. Quando todas as pétalas de sua Bankai quebram, é quando ele entra em seu verdadeiro potencial. Hitsugaya tem o poder de controlar tanto o gelo quanto a água, o que aumenta significativamente a sua Bankai. Esse poder do próprio Hitsugaya poderia ser muito útil para ser usado em grandes áreas como forma de imobilização das sombras ou mesmo do próprio Sun Jin. Byakuya Yakutsuki, o capitão da 6ª divisão, que possui também habilidades mais fortes e também intimidantes de Bleach, a habilidade que sua espada permite que ele divida a sua lâmina em 1000 lâminas menores para que ele possa comandar com a sua mente e força de vontade. Onde depois do pós-treinamento da Guarda Real, as suas lâminas, que são divididas em pétalas, né, são mais de milhões. Byakuya, ele provavelmente ele é um dos capitães mais rápidos com seu passo rápido ou passo relâmpago. Tem muito conhecimento de Kido e boa força física que poderia acompanhar Kenpachi, por exemplo. A sua Bankai também foi capaz de obliterar a cabeça do próprio Geralt. Shunsun Kyoraku. Quando o velho Yamamoto morreu, Kyoraku se tornou o capitão mais velho e também mais experiente a se tornar o capitão principal. Ele tem a única Zanpakuto dupla na Sociedade das Almas, e seu Bankai é tão quebrado e também arriscado que ele tem que ter certeza se seus amigos estão em uma distância segura antes dele então ativá-la. Seu Bankai Katen Kyotsu Karamatsu Shinju. Essa liberação e suas sombras distorcem o ambiente, transformando no que o Shinsu descreve como espaço escuro, solitário e sem esperança. Kamaratsu Shinsu é a forma totalmente liberada de um Bankai cujo poder se manifesta ao tornar reais ações imaginárias.
como jogos ou stories. Seu Shikai e Bankai compartilham a mesma forma e também a natureza, um campo de Sorreatsu que força todos dentro dele a seguir uma regra de ação imaginária. Existem 4 atos no Bankai. Tamirakitsu no Hakwashiwai. Esse ato se manifesta como um compartilhamento de feridas. Qualquer ferimento infligido ao oponente também aparece no corpo do causador. Então, Zanki no Shitune. Esse ato também se manifesta como centenas de grandes manchas pretas aparecendo no ou nos oponentes que Shinsui está lutando, que sangram incessivamente. Dangyo no Fushi. Quando esse ato também é ativado, o campo fica instantaneamente cheio de água, semelhante ao oceano profundo. Esse ato drena constantemente a Reatsu de todos dentro dele, incluindo então a do próprio Kyoratsu, e aquele que acabar primeiro morre. Por último, Itokiri Basami Chisome no Nodombui. O ato final começa quando o Kyoraku embainha sua espada. Ele manifesta seu fio branco em suas mãos e passa a desenrolá-lo várias vezes a garganta do seu oponente, causando um grande corte. Esse fio então explode, cortando o pescoço e também destruindo a cabeça. Esse poder do Kyoraku é bem poderoso, mas também ao mesmo tempo, arriscado para ele mesmo, e também dependeria dos seus aliados ficarem afastados. Outra potência que poderia levar e muita dificuldade para o Sujin vencer é o velho Yamamoto, o senhor que faz qualquer capitão tremer, o senhor que fez até o Aizen pensar 2 vezes antes de enfrentar ele. Só para ter noção, Aizen ele tinha menos Reatsu que o próprio Yamamoto, poderia esmagar o Grimmjow com sua pressão espiritual. A inteligência do próprio Yamamoto está classificada entre as mais altas da Soul Society e do próprio universo em si, junto com a sua vasta experiência e também sabedoria, tendo pelo menos mais de 2000 anos de idade e sendo referido como um símbolo da história por Aizen. Yamamoto saberia como lidar com uma batalha difícil. Ele possui um intelecto absurdo. Ele lidera equipes com o Kitaki, o Nohana, Shinsui Kyoraku, Gin, Aizen também, na época onde eles estavam na Soul Society, Urahara, Mayuri, Tousen e Uruishi. No seu auge, quando era mais jovem, Yamamoto ele era implacável e também sanguinário. A sua experiência em Kido é absurda também. Ele pode lançar feitiços de alto nível sem encantamentos como Kido 96. Ele pode então afetar a consciência ou usar rajada de energia de alta densidade, manejar os elementos, usar telecinese, rastrear inimigos ou oponente, por longas distâncias, criar barreiras, incluindo então barreiras de reflexão de ataque, cortina de fumaça para poder confundir os seus sentidos dos próprios oponentes, como também criar ou modificar feitiços de sua escolha como tempo, onde ele proibiu a manipulação do tempo e espaço, mas antes elas eram então praticadas. Ele também pode esconder completamente a sua presença espiritual com o Kido, enquanto ele se move normalmente, bem como também dobrar a luz para poder se esconder completamente a sua presença visual. Outra especialidade dele também é a Hakuda, uma arte marcial. Ele é um mestre com combate corpo a corpo, mesmo se ele perder a sua espada, ainda não será suficiente para nem sequer pará-lo. Seus ataques também físicos podem atingir a alma dos seus oponentes. Outra coisa também importante é que Yamamoto pode negar a regeneração dos seus oponentes com seus socos, a técnica chamada então de Sokutsu. Vale ressaltar também que o Volstardius, que lutou contra Yamamoto, não era apenas um arranca modificado, ele era uma melhoria modificada que possuía a regeneração avançada e era também melhoria geral modificada de acordo com o próprio Yamamoto. Além disso, Yamamoto também poderia quebrar completamente a própria alma como vidro, mas o seu maior poder vem da sua própria Zanpakuto. Todas as coisas do universo viram cinzas em Jinjaka. Ele pode reduzir os oponentes a cinzas literalmente com a sua Shikai. Até mesmo Aizen, que ultrapassa os espadas, seria reduzido a cinzas com uma técnica de Shikai. Ela contém múltiplas variantes de estilo de fogo, como Enetsu Jikoku. Seu Shikai queima até o céu e é praticamente um poder de nível Bankai. Seu poder de ataque é reverenciado como o maior da Koutei 13 e Aizen o considera a Zanpakuto definitiva. Falando então na sua Bankai, a Zankanotachi ela é dividida em 4 partes que podem ser usadas simultaneamente. Zankanotachi Lash. Todo o calor de todas as chamas é convocado para o fio da espada, e essa é a técnica número 1. A energia cinética é tão massiva que apaga a matéria da existência sem deixar rastro.
Zanka no Tachi Oeste, ele é cercado por uma aura de 15 milhões de graus, que evaporou completamente a espada do Void instantaneamente, o mesmo ser que derrubou o Zarakinpachi na novel logo após os espíritos que estão para sempre com você, com facilidade. Ele também pode torná-la invisível, mas não é nada mais do que energia espiritual transbordando, já que a temperatura é muito alta para poder assumir a forma de chamas. Zanka no Tachi Norte, o mundo virou cinzas, um balanço dela é capaz de acabar com tudo. Zanka no Tachi Sul, Yamamoto convoca um exército mundial, considerando como 1 trilhão de homens. Os ossos foram formados por Yamamoto manipulando as cinzas ao seu redor. Eles podem reagir e bloquear o avanço do próprio Howard. Só com um braço, Yamamoto ainda assim permanecia como o capitão mais forte. A durabilidade e também a força vital do Shinigami são proporcionais ao seu poder espirituais. E os ceifadores de almas, em comparação, poderiam lutar com vários órgãos esmagados. Quando Aizen enfrentou Yamamoto sem a sua Zanpakuto, Yamamoto disse que, mesmo assim, ele ainda assim poderia vencer Aizen. Na verdade, isso é apoiado pelo autor que descreveu aquele momento como Yamamoto sim podendo vencer o Aizen. Eu diria que sim, Yamamoto poderia ter a grande chance de vencer todos ou quase todas as coisas que o Sun Jin poderia fazer, inclusive também as sombras, que as sombras de Sun Jin são bem poderosas, né? Cavaleiros, magos, Igris, Iron, tanque, altos orcs, Kaisel, Tux, formigas, Bero, gigantes, ganância, fora também os monarcas que ele também tem e também controla, né? Todos eles têm a sua habilidade próprias, seja então status, até mesmo também devorar poderes. Já o Aizen, ele é bastante poderoso, mas eu fiz um vídeo aqui especificamente com o Aizen e o Sun Jin, que eu acredito que esse duelo seria complicado, mas sim o Aizen poderia vencer. Eu até diria que a luta contra o Ichigo também seria complicado para o Sun Jin vencer. Eu já fiz essa batalha também, mas também revendo ela novamente, eu acredito sim que o Ichigo poderia dar tanto trabalho, né, quanto então o próprio Aizen, ou mesmo então o próprio Yamamoto poderia dar. Os Quincy's. Bom, os Quincy's, como eu falei lá atrás na análise, são inferiores aos ceifadores de alma. Acontece que o próprio Yurabara, na Grande Guerra Sangrenta, upou ainda mais seus soldados, dividindo os seus poderes para cada um. Eu vou falar só no próprio Yurabara, que é o mais poderoso, né? Tá no topo ali. Ele seria uma grande pedra no sapato para o Sun Jin. Na novel, o Sun Jin ele tem capacidade de fazer as pessoas perderem a capacidade de ver o futuro. Por exemplo, Sun Jin ele pode bloquear uma pessoa de ver o futuro. Acontece que o Yurabara ele consegue prever vários futuros, para ser mais exato, né? Todas as possibilidades. Mesmo o Sun Jin, que ele pudesse ter a capacidade de fazer as pessoas perderem esse poder que ele tem, ainda haveria futuros possíveis que o Yurabara contra-atacaria essa previsão ou poder do próprio Sun Jin. Entende? E o Yurabara ele é capaz de usar o Todo-Poderoso, ou então All Might, né? E negar o tempo que diminui a velocidade apenas vendo eles. Ou então continuando saltando entre futuros alternativos. Mesmo o exército do próprio Sun Jin, o Yurabara, além de ter o seu próprio All Might, ele também tem essa habilidade quase igual ao do Sun Jin, que é o seu próprio exército, né? Seus soldados com seus poderes. Que eu falei que não ia citar eles aqui, mas é uma possibilidade também dele poder usar, já que cada um tem poderes versáteis, né? Mas como um todo, o próprio Yurabara em si conseguiria lidar também com o exército ou o próprio Sun Jin. Acontece que o Yurabara ele contém tantos hacks, cara, quanto o próprio Aizen, e que sim teria muitas capacidades de vencer o Sun Jin. Quem vence? Olha, essa luta seria muito difícil para o Sun Jin, mesmo que ele tenha o seu reino lá, né, de onipotência, que eu tinha comentado com vocês no vídeo do quão forte é o Sun Jin. Eu recomendo vocês assistirem aqui no canal. Seria uma luta completamente difícil para o Sun Jin. Personagens como Aizen, Yurabara, Yamamoto, até mesmo também a Divisão Zero, tem totais capacidade de vencer o Sun Jin, mas é aquela coisa, né? Não seria uma vitória completa, já que o Sun Jin ele é imortal. Além dele poder levar seus oponentes para o seu reino, ele também pode trazer o seu reino ou o seu poder para que ele possa usar fora dele, upando ainda mais o Sun Jin. O Sun Jin ele poderia sim vencer cerca de 50 a 80% do universo de Bleach, vencendo a camada dos Arrancas, Quincy's, tirando Yurabara, podendo vencer uma grande parte dos capitães, sim, mas podendo então perder para a Divisão Zero. Curtiu essa batalha? Deixa o like, se inscreve no canal, sugira mais duelos para eu trazer para vocês, e é um prazer enorme contar com vocês aqui no canal. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.